Você quer riquezas, fartura, uma vida boa? Deixa like. Vamos para a nossa leitura de e-mails, começando aqui com um e-mail PewCast mais profundo e inteligente, PWC 162. Viu? O PewCast conseguiu ser inteligente. Caraca, ele veio do futuro. Olá pessoas, me chamo Cláudio Rafael, tenho 19 anos, sou de Itaqui, Rio Grande do Sul. Que episódio foda, meus amigos. De longe, o PewCast mais informativo e aprofundaram perfeitamente na mente de cada personagem. Já que vocês citaram The Last of Us, achei falta de falar de Silent Hill, tanto os filmes quanto os jogos, abordando cada protagonista e suas mentes perturbadas. Desde Travis do game Origins e sua dupla personalidade serial killer, até James do segundo e sua culpa e melancolia. E pior que isso é real, né? Porque o Silent Hill 2 é um game foda com um roteiro foda, né? Bah, é tão legal isso, né, cara? É um game que dá vontade de conversar sobre, né? Dá vontade de tentar interpretar a cabeça, especialmente o Silent Hill 2 e tal, né? Dá vontade de tentar interpretar a cabeça do cara, a cabeça da mulher dele também, né? Que tinha aquele lance que a mulher dele fica doente, ele começa a ver ela como um estorvo na vida dele, mas ele não admite isso e tal. E, puta, é muito da hora isso. Esse game poderia facilmente ser um filme. E poderia ser um filme bom se fizesse certo, né? Se tivesse um pessoal competente fazendo, né? Pô, a carta da mina no final, lá do game, pô, isso é triste até hoje, cara. Quando eu escuto ali ela interpretando e tal, não sei se a atriz ali não chorou de verdade. Dizem que ela chorou de verdade, mas eu não sei, né? E a trilha desse game também é muito boa, né? Nossa! A trilhazinha da parte da carta, ela é arrasadora. Bota aí, Léo, a trilha do finalzinho de Silent Hill 2 aí. E bota ela além da carta também, mesmo que seja em inglês, um pedacinho já dá pra pegar que a atuação é foda. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. Acho que daria um grande papo, mas quem sabe fica pra uma parte 2. E eu acho que dá pra ter uma parte 2 porque tem outros personagens que a gente pode abordar, né? É, e também tem personagens que não são necessariamente o vilão, mas que tem uma cabeça muito doida, né? Uhum. O próprio James é um personagem que ele não necessariamente é o vilão, entendeu? Ele faz coisas erradas, mas ele não é o vilão do game, né? O próprio Batman, né? A gente citou rapidamente, mas ele é um piroca na cabeça, né? Ele se veste de morcego pra bater no crime, porra. Isso é maluquice. O Pacificador talvez possa ser interessante. Logo mais, acho que vai ter uma segunda temporada da série aí. Provavelmente vão explorar ainda mais a cabeça dele. Acho que também vai ser interessante ver como um cara nitidamente bobo virou um grande marginal. PS1, Silent Hill Shattered Memories é um jogo criminalmente esquecido. Tem uma ambientação foda e junto com dois tem um clima tenso e aprofunda cada vez mais na mente humana. E tem o plot twist de explodir cabeças. Resumindo, um jogo perfeito. PS2, fiquem bem e felizes. A gente até falou do Shattered Memories lá na saga do Piuí, né? Falamos. Mas rapidamente só. Eu não acho que ele é um jogo perfeito, mas dos jogos de Wii, e eu joguei bastante Nintendo Wii, cara, e o Shattered Memories, por incrível que pareça, foi um jogo bem marcante, assim, do console, pra mim, né? Ó, tem um e-mail grande pra caralho, mas, pô, eu acho que é interessante, que é o Possessão Demoníaca e Doença Mental. Tá, sobre possessão demoníaca e... Tá, era que eu fui atacado por uma doença mental quando eu vi o tamanho do e-mail, mas vamos lá. E agora vamos aqui pro e-mail PewCast 163 sobre possessão demoníaca e doença mental. Caros Pewipers e Pewizeiros, vocês estão bom? Tamo sim. Me chamo Alisson Carvalho, tenho 21 anos e falo de Jacinto, Minas Gerais. Estou neste momento ouvindo o episódio... Que nome ruim, né? Cidade. Eu passei por Aratinga ou Iratinga, eu não sei, me irritou tanto o nome da cidade. Eu fico pensando, por que faz uns nomes tão merda de cidade assim, cara? Não entendo isso. Que problemão, né? Me irrita. Ó, continuando aqui, ele fala: estou neste momento ouvindo o episódio mais recente do PewCast e gostaria de apresentar algumas informações interessantes sobre o assunto em questão. Como católico e fascinado por psicologia, psiquiatria e agregados que sou, acabei me deparando há alguns anos com o tema religião versus doença mental, o que me levou à subcultura de estudo sobre esse tema. Digo subcultura porque, apesar de serem trabalhos sérios, muito pouco ou quase nunca são devidamente lidos e comentados dentro e fora do ambiente religioso. Mas enfim, indo ao que interessa, ao contrário do que se imagina e os filmes fazem parecer, a Igreja Católica é extremamente rigorosa e cética, institucionalmente pelo menos, quando o assunto é possessão demoníaca. No próprio ritual romano,
romano, o texto canônico para ministração de exorcismo disse claramente, em primeiro lugar, não creia facilmente que seja possesso do demônio alguém que sofra de alguma doença, especialmente psíquica. Ritual romano, preliminares, barrinha, sei lá o que 14. Ou seja, mesmo a igreja reconhece que muito antes de qualquer oração, deve-se verificar se os sinais de possessão realmente o são, visto que as consequências de se ministrar um exorcismo sobre um esquizofrênico ou psicótico são psicologicamente devastadoras. Caralho. Cara, é que esses processos de exorcismo, eles são assim, se tu realmente não tá com o capiroto no corpo e tu passa por uma parada dessas, a tua vida acabou, né? Traumatizante, né? Tu cria um demônio em ti, né? Aham. O Emily Rose não é um excelente filme, mas toda a questão dele é em volta disso aí, né? É verdade, o Emily Rose tem essa parada e é cruel, né? É cruel ver a maneira como ela foi tratada e tal. Sim, e é muito bizarro porque eles tinham uns conceitos de como parar o demônio, algumas teorias. Eles acharam que não tinha que alimentar o demônio pra ele sentir fome. Lembra desse negócio de sair do corpo? Cara, é um processo maluco. Aliás, né, quando tu começa a procurar sobre esse exorcismo do Emily Rose, que na verdade o nome da mulher era Annalise Mitchell, pô, fizeram cada maluquice de deixar ela sem comer, de sei lá o que, de deixar ela passando frio. Cara, é uma loucura do caralho, né? É, era frio, fome. Eles tinham meio que uma ideia de que eles precisavam enfraquecer o demônio, né? Então eles meio que tiravam tudo que era essencial pra qualquer criatura se manter viva, né? A água também tinha parada, não tinha? Tinha. Cara, é isso que eu tô falando, né? Esse negócio de exorcismo é uma parada que, tipo, remete a passado, entendeu? Quando, sei lá, as pessoas furavam a cabeça do indivíduo pra doença sair, entendeu? Uma parada muito arcaica. Não dá mais pra levar isso a sério. Ó, e continuando aqui, ele fala, então sim, mesmo a religião, católica pelo menos, leva a sério essa questão. E, ainda que creia na realidade da ação demoníaca, não a banaliza. Outro fato interessante, com o passar dos anos, a igreja foi dificultando cada vez mais a celebração do rito do exorcismo, à medida que os estudos no campo da psicologia foram oferecendo mais e mais critérios para a distinção entre uma coisa e outra, de modo que a versão mais recente do ritual teve que incluir uma passagem que reforçasse claramente esse ponto, como mencionei antes. Principalmente por volta do século passado, a igreja passou a acolher cada vez mais psicólogos e psiquiatras que contribuíssem com essa questão, sendo um dos nomes de destaque Jean Lhermitte, pesquisador e cientista católico que, além de ter contribuído com a psiquiatria enquanto ciência, tendo descoberto o que viria a ser conhecido como Sinal de Lhermitte, escreveu um livro inteiro esmiuçando o problema da demonologia ao longo da história. O livro se chama True or False Possessions, verdadeiras ou falsas possessões. Aqui no Brasil também tivemos o grande Padre Quevedo. Isso não existe. Que apesar de hoje ser mais conhecido pelos memes, foi um grande estudioso do tema da relação entre fenômenos sobrenaturais, adivinhação, previsões do futuro, incorporações, mediunidade e fenômenos da mente, como esquizofrenia, histeria e psicose. Além disso, também denunciou o uso de hipnose, consciente ou não, por muitos líderes religiosos, que a própria Lisa menciona no podcast, aliás, desmascarando uma boa leva de charlatães no processo. Pô, eu lembro do Padre Quevedo, ele aparecia em todo programa que tinha de televisão, tinha lá o clássico Isso Não Existe, né? Mas era interessante ver que ele, como um homem de fé, né, um homem da igreja, ele condenava essas paradas que eram midiáticas, né? Tipo, o cara está tirando o demônio do corpo e obviamente é só um ator ali, tá ligado? O Padre Quevedo, ele acabou virando uma piada, não só pela paródia do Padre Quemedo e tudo mais, né? Mas também porque esses programas de TV brasileiros, esses programas de auditório, eles são um grande circo, né? É. Então tu não consegue ir lá, jamais tu vai ir no Faustão e vai sair de lá parecendo uma parada super séria, sabe? Não tem como. É tipo assim no Ratinho, né? O Padre Quevedo explicando a parada, a psiquiatria e tudo mais, aí do nada vem um Jesus no fundo, Pô, não tem como levar a sério daí, né, velho? Não tem, cara. Esse é um tema bem interessante pra gente trazer numa parte 2, essa parada de possessão e de loucura também, né? Porque tinha um período onde tudo era possessão e teve também o período onde tudo era loucura. Então, até se tu tinha uma pessoa na tua família que, sei lá, uma mulher que engravidou antes da hora. Geralmente sobrava pras mulheres essas coisas, né? Uma mulher que engravidou, um filho bastardo, esse tipo de coisa. Essas pessoas também acabavam sendo taxadas como loucas e eram enviadas pra qualquer manicômio de merda, e onde elas iam ser maltratadas.
coisas. E com o passar dos anos a coisa foi evoluindo, né? É interessante isso daí da gente analisar em um futuro podcast. E aí a gente pode trazer essas figuras, tipo o Padre Quevedo. A gente vai trazer o Padre Quevedo podcast? Não foi isso que eu quis dizer, né? Acho que isso aí vai ser difícil da gente fazer, tá? A não ser que a gente... eu ia dizer a não ser que a gente traga o Chico Xavier, mas também não vai dar. Talvez a gente vai fazer um contato com o além, né? Não sei, quando vai dar. Enfim, esses foram os meus 2 dedinhos de contribuição pro assunto. Desculpa pelo e-mail obscenamente gigantesco. Espero ter sido útil. Amei o episódio e desejo sucesso no excelente trabalho que fazem. Me divirto demais com vocês, ainda que vez ou outra pague de maluco por rir sozinho no meio do trabalho. Abração e PS. É o meu primeiro e-mail. Droga. God damn it. Um monte de gente mandando e-mail. Todos os dias a gente foi ler o primeiro e-mail do cara. Foda. Abraço, Alisson. Mas pelo menos ele escreveu bem pra caralho, né? Tem que ver isso aí, né? Vou dizer, tá? Um e-mail sem erros de português. Tá de parabéns. Será que talvez ele ganhe o prêmio de e-mail mais bem escrito da história do Piuí? Cara, talvez. A gente precisa organizar um episódio, né? O mata-mata de e-mail mais bem escrito vai ser. A gente não pode, pô, porque se a gente falar que ele mandou um e-mail muito bom desse tamanho, todo mundo vai querer fazer igual, entendeu? É verdade. O cara vai começar a mandar um artigo, né? Mas tá bom mesmo. Ó, a gente precisa fazer um mata-mata, hein? Faz tempo que não tem mata-mata nesse podcast. A gravação dessa semana vai ser um mata-mata, já vai pensando aí, Léo. Eu tive uma ideia do melhor e-mail. E agora